Tipos de tecido conjuntivo. Existem vários tipos de tecido conjuntivo, e o nome dado a esses vários tipos de tecido é dado a partir da predominância dos componentes que ele possui, ou a partir da organização estrutural do mesmo. Os principais tipos de tecido conjuntivo são tecido conjuntivo propriamente dito, tecido elástico, tecido reticular e tecido mucoso. O tecido conjuntivo propriamente dito é dividido em duas classes: tecido conjuntivo frouxo e denso. O tecido conjuntivo frouxo é um tipo de tecido muito comum. Ele é capaz de preencher espaço entre grupos de células musculares, suportar células epiteliais e formar camadas em torno dos vasos sanguíneos. O tecido conjuntivo frouxo tem todos os elementos estruturais do tecido conjuntivo propriamente dito. As células mais numerosas são os macrófagos e os fibroblastos, mas todos os outros tipos celulares do tecido conjuntivo também estão presentes, além das fibras do sistema colágeno e elástico. Esse tecido possui uma consistência delicada, é flexível e bem vascularizado, e não muito resistente a trações. O tecido conjuntivo denso é adaptado para oferecer resistência e proteção aos tecidos. Ele possui os mesmos componentes do tecido conjuntivo frouxo. No entanto, possui menos células e uma clara predominância de fibras colágenas. O tecido conjuntivo denso é menos flexível e mais resistente à tensão que o tecido conjuntivo frouxo. Ainda, o tecido conjuntivo denso pode ser classificado como denso não modelado e denso modelado. Quando as fibras colágenas estão organizadas sem uma orientação definida, chama-se tecido conjuntivo denso não modelado. Esse tipo de tecido é encontrado na derme profunda da pele. Quando os feixes de colágeno estão paralelos uns aos outros e alinhados com os fibroblastos, chama-se tecido denso modelado. Um exemplo típico do tecido denso modelado são os tendões. Nessa imagem de um corte histológico de esôfago de rato, podemos ver o tecido conjuntivo denso não modelado. Nessa outra imagem, nós podemos ver o tecido conjuntivo modelado do corte longitudinal de um tendão. Essa imagem do corte histológico de pele de rato em fase de cicatrização pós-lesão, nós podemos ver logo abaixo da epiderme o tecido conjuntivo frouxo, formado logo após a lesão. E na derme mais profunda, nós podemos ver o tecido conjuntivo denso não modelado. Tecido elástico. O tecido elástico é constituído por feixes espécies e paralelos de fibras elásticas. Entre essas fibras elásticas, existem espaços que são ocupados por fibras delgadas de colágeno ou fibroblastos achatados. Por esse tecido possuir muitas fibras elásticas, ele apresenta uma cor amarela típica e é bastante elástico. Esse tecido não é muito encontrado no nosso organismo, mas pode ser encontrado nos ligamentos amarelos da coluna vertebral e no ligamento suspensor do pênis. Tecido reticular. O tecido reticular é constituído por fibras reticulares que estão intimamente associadas às células reticulares, que são fibroblastos especializados. O tecido reticular é bastante delicado e forma uma rede tridimensional que suporta as células de alguns órgãos. As células reticulares estão soltas na matriz e seus prolongamentos citoplasmáticos cobrem parcialmente as fibras reticulares e a substância fundamental amorfa, formando uma estrutura trabeculada no formato de uma esponja. Ao lado das células reticulares estão as células do sistema fagocitário, que monitoram o fluxo de matérias que passam lentamente por espaços semelhantes a seios e removem organismos invasores por fagocitose. Nessa imagem, nós podemos ver os prolongamentos citoplasmáticos das células reticulares, cobrindo parcialmente as fibras reticulares e formando uma estrutura trabeculada. Tecido mucoso. O tecido mucoso apresenta uma consistência gelatinosa devido à predominância de matriz fundamental composta, que possui grande quantidade de tecido hialurônico e poucas fibras. As principais células que constituem esses tecidos são os fibroblastos. O tecido mucoso é o principal componente do cordão umbilical. Esse tecido
também pode ser encontrado na polpa jovem dos dentes. Essa imagem é a imagem do tecido mucoso de um embrião.